Bom, moçada, então a gente já, né, calculou o momento, né, em relação a um determinado ponto, né, e a gente obtinha o nosso momento. Então, vamos imaginar um sistema como esse daqui que está na figura, tá? A gente tem o nosso sisteminha lá e a força sendo aplicada aqui para baixo, né? Então, vou repetir ele aqui, tá? Vamos repetir ele e para cá o eixo X, para cá o eixo Y e para cima o nosso eixo Z, tá? E a nossa força, ela está sendo aplicada aqui, né, num ponto A, né, no plano XY, né? Então, notem que ela está distante aqui do ponto de giro, né? Então, esse é o ponto de giro O, tá? E aqui a gente tem, né, uma certa distânciazinha R. Bom, essa força ela está sendo aplicada exatamente para baixo, né? Exatamente para baixo. Essa é a força. Muito bem. Então, como que a gente calculava o momento em relação a o ponto O, né? Bom, era simplesmente R vetorial F, né? Então, fazendo aqui, vamos lá. A gente tem que colocar IJK, né? E a gente sabe que o nosso vetor R é o quê? É a componente dele, né, na direção X, tá? Então, temos esse carinha aqui. Esse é o Rx. E a componente dele na direção Y, né? Temos o Ry aqui. Então, o nosso R, ele é Rx na direção Y, mais Ry na direção J, né? E a nossa força, ela está apontando para baixo, né? Então, é o módulo da força mesmo, né? Apontando na direção K. Então, é menos, porque está para baixo, né? Menos F na direção K. Muito bem. Então, fica como aqui a nossa matriz? Fica, né, Rx, Ry, 0 e 0, 0, menos F. Né? Então, vamos fazer aqui. Vai dar I, né, que multiplica esses dois aqui, né? Ou seja, menos F Ry mais 0, né? Menos J, que multiplica agora esses dois, né? Então, menos Rx F, né, mais K, só que o K é 0, né? K é 0. Então, vejam, o nosso momento, né, ele é o quê? Menos Fry, menos Fry na direção Y, agora menos com menos, né, mais Rx F na direção J. Então, esse daqui seria o nosso momento, né? Esse daqui seria o nosso momento. E aí, se a gente for desenhar o nosso momento, né? Então, vamos fazer a continuação do eixo X para trás aqui, né? E a gente vai ver, então, que o nosso momento, ele aponta, né, em menos, na direção menos I e mais J, né? Então, seria uma coisa assim, né? Então, esse daqui é o nosso momento em torno do ponto O, tá? Muito bem, muito bem. Então, tá lá, né, o nosso momento, né? Inclusive, ele seria rotacionando nessa direção aqui, né? Pega
a regra da mão direita. Muito bem. Então vejam, ele está no plano, né, XY. Né? Porque observe uma coisa interessante aqui. Se a gente fizer, né, um plano de R com F, né, então vamos tentar desenhar um plano aqui de R com F. Ó. Seria esse plano aqui, certo? Esse plano aqui. Então, a gente sabe que o momento tem que ser sempre perpendicular ao plano. Tá? Lógico que nesse caso a gente deslocou ele para o ponto O, né? Mas notem que ele continua sendo perpendicular ao plano XY. Né? Só se levantar um pouco mais a direção Z aqui, né? no RF, e levar um pouco mais para trás, que você vai ver que está exatamente perpendicular aí. Muito bem, então a gente calculou, né? Então essa é a maneira convencional, né? Que a gente já tinha visto. Agora vejam, e se eu quiser o momento, né? RF, mas em relação a um outro eixo, né? Como é que eu faço isso? Imaginem que eu queira saber qual que é o momento em relação ao eixo X, por exemplo. Quanto vale? Né? Quanto vale? Bom, nesse caso parece ser simples, né? Você já consegue perceber que tem um ângulo aqui, né, entre o eixo X e o vetor O, né? Tem esse ângulozinho aqui. Muito bem, mas de outra forma a gente pode fazer o seguinte: a gente pode pegar então o meu MX e fazer, né, o MO escalar na direção I, né? Escalar na direção I. Então vejam, o nosso MO valia quanto? Menos F RY na direção I mais F Rx na direção J. Né? Você faz escalar com I, né? Você vai ver que ele seleciona só essa primeira parte aqui. Então nós temos menos F RY. Então esse é o nosso MX. Né? Esse é o nosso MX. Então, quer dizer, a gente utilizou o vetor momento em relação ao ponto O e obteve o MX, por exemplo. Tá? De outra maneira, a gente pode escrever ele de uma forma vetorial. Né? Então, fica menos FRY na direção I. Tá? Então, aí está de uma maneira bem simples de ser feito. Bom, então, tá legal. A gente descobriu, né, como calcular o momento em relação a um determinado eixo com base, né, no momento em relação ao ponto O. Certo. Mas e agora, se eu tiver um eixo arbitrário? Tá? Então, se ao invés de eu fazer em relação ao x, y, z, por exemplo, eu quiser fazer qual é o momento, eu quiser descobrir qual é o momento em relação a um eixo, sei lá, que faz assim, por exemplo. Certo? Um eixo azinho aqui. Tá? Então, o que eu tenho que fazer, moçada? O que eu tenho que fazer nessa situação é descobrir qual é o vetor unitário que me fala a direção daquele eixo que eu estou querendo calcular. Né? Bom, para calcular o vetor unitário, o que a gente faz é RA, ou seja, o vetor RA dividido pelo módulo de RA. Tá? Então, fazendo isso daqui, a gente vai descobrir o nosso momento em relação ao eixo A. Né? O vetor unitário, né, do eixo A. Agora, notem,
Se você quer o M em relação ao eixo A, o que você faz? Momento em relação ao eixo O, vetorial o seu UA. Tá? De uma maneira bem semelhante ao que a gente fez aqui, né? Só que aqui era o eixo específico X, né? Aqui é o eixo específico A que você quer. Então, vai ficar R vetorial F, né? Escalar com o nosso UA. Tudo bem? Agora, tá legal. Tá legal. Se você quiser, esse daqui é o seu MA, né? Seu módulo do vetor MA. Se você quiser o vetor, né, para onde ele aponta, é simplesmente, você tem que pegar o MA, né? Então vamos fazer isso primeiro. Você vai pegar o seu MA na direção UA, né? Ou seja, R vetorial F, escalar vetor unitário UA, UA. Tá? Então, este é o momento em relação ao ponto A, em relação ao eixo A. Tá certo? Bom, notem aqui então, moçada, que a gente vai ter, né, no caso do nosso UA, de uma maneira geral, ele vai ser um UAzinho X, né, na direção Y, mais um UY na direção J, mais um UZ na direção K. Né? Então, notem vocês que você tem os momentos aqui, né? Então, por exemplo, esse carinha aqui, ele é o meu momento. Né? E o nosso momento, claro, ele tem um momento na direção X, Y, né, mais MY, J, mais MZ, K, por exemplo. Né? Então, na hora que você faz a multiplicação escalar de M0 com o A, o que vai ser? Vai ser MX vezes o X, mais MY vezes o Y, mais MZ vezes o Z. Né? Então, notem vocês que a gente fazer uma multiplicação, né, desse tipo, o A escalar com R vetorial F, é a mesma coisa que eu fazer um vetor, uma matriz. Então, ao invés de eu escrever aquela matriz convencional que a gente está acostumado, IJK, né, agora eu vou escrever uma matriz simplesmente de UX, UY, UZ. E aqui RX, RY, RZ. E aqui FX, FY, FZ. Tá certo? Então, essa é uma maneira de calcular o nosso momento em relação a um eixo A. Né? Tá certo? Então, essa é a maneira da gente calcular. Né? Então, temos aí a nossa parte teórica a respeito disso, tá bom? E a gente vai aprimorar mais quando a gente fizer os exercícios, tá? Mas tá tudo beleza aí do jeito que a gente quer, tá? Quando a gente calcular o nosso MA, aí a gente vai descobrir quem que é o nosso MA em torno deste eixo aqui. Tudo bem? Legal, vamos continuar então. Bom, galera, outro tema muito importante para a gente é o momento de um binário. Bom, o que é um binário? Primeiro a gente tem que fazer a definição do que é um binário. Então, vamos lá, eu vou fazer um sistema de coordenadas aqui de novo.
tá? Eu vou fazer o sisteminha aqui. Aqui vai ser o meu y, aqui vai ser o meu x e aqui vai ser o meu z. Tá? Então, tudo bem. Digamos que a gente tenha um corpo aqui, tá? A gente tem um corpo. E aí a gente tem dois pontos aqui, um ponto A e um ponto B. Tá? Então, vamos fazer, né, as componentes aqui do A e do nosso B. Tá? E aqui tem o ponto O. E o A está distante do ponto O e o B também, né? Então, o nosso A está distante um RA e o nosso B está distante um RB. Certo? Então, o que vai acontecer aqui, galera, é que a gente vai aplicar forças aqui, mas é uma força muito particular, tá? Que é o seguinte, a gente vai aplicar uma determinada força aqui, e a gente vai aplicar a mesma força, só que no sentido contrário, lá no A. Né? Então, vejam, aqui a gente vai aplicar uma força F, e aqui a gente vai aplicar uma força menos F. Tudo bem? Uma força F e uma força menos F. Tá? Então, isso é um binário. Tá? A definição do binário. Vocês podem notar que, né, o ponto A está distante do ponto B, né, por uma certa distanciazinha D. Né, Dzinho. Então, de novo, esse é o binário. Tá? Binário é uma força e uma força no sentido contrário, né, aplicada as duas a uma certa distância Dzinho uma da outra. Muito bem, então a gente pode proceder calculando o momento em torno desse ponto O. Né? Vocês vão se lembrar que o momento em torno do ponto O é a soma dos momentos, né? Em torno do A e em torno do B. Então vai ser o quê? Vai ser RB vetorial F, certo? Mais RA vetorial. Agora, a força é negativa, né? Vetorial menos F. Tudo bem? Então, nós temos, né, RB vetorial F menos RA vetorial F. Podemos colocar o F em evidência, né? Então fica RB menos RA vetorial F. E RB menos RA é o nosso Dzinho. Né? Então, portanto, nós temos que o nosso momento em torno do ponto O é Dzinho vetorial F. Tá? Legal, legal. A gente poderia também, moçada, calcular qual é o momento em relação ao ponto A, por exemplo. Qual é o momento devido à força aplicada no ponto B em relação ao ponto A? Bom, vocês podem notar que, nesse caso, vai ser simplesmente D vetorial F, né? Ou seja, as duas são iguaizinhas. Se fizer no B, mesma coisa, tá? Então, o que isso daqui quer dizer, galera? Quer dizer que o momento de um binário, ele é um vetor livre. Ou seja, eu não preciso relacionar ele a um determinado ponto, né? Como, por exemplo, o ponto O, né? Que a gente queria girar inicialmente o nosso sistema. Então, essa é a característica principal de um binário. Tá? Ele é um vetor livre. Tá?
E essa característica é uma característica muito importante que a gente vai utilizar, né, nos próximos temas aí que a gente for trabalhar. Tá bom? Muito bem. Então, certo. Vamos imaginar que a gente tenha um determinado corpo aqui, né? E a gente tem um momento de binário, tá, apontando numa determinada direção e um outro momento de binário apontando em outra direção. Tá? Então, a gente tem um momento de binário A aqui, né, devido a um sisteminha de forças, né, estão aplicados aqui, por exemplo, né, um FA menos FA, e um outro momento de binário nessa direção aqui, tá? Vamos supor que ele gira para cá, devido a um sisteminha que está sendo aplicado nos pontos aqui, e é um FB, e aqui é um menos FB. Certo? Então vamos supor que a gente tem esses dois momentos de binário resultantes. Bom, devido ao fato deles serem vetores livres, né, a gente pode deslocar eles até os dois ficarem na mesma posição. Né? Por exemplo, vou colocar os dois aqui nesse eixo que eu construí, né, nesse sistema de coordenadas que eu construí. Então vai ser o nosso MA aqui, nosso MB mais ou menos aqui, né? Então aqui tem o nosso MA, aqui tem o nosso MB. E a gente pode utilizar a regra da soma, né? A regra do paralelogramo, que a gente vai somar os dois, né? Então, vou tentar fazer mais ou menos paralelo aqui. E aqui mais ou menos paralelo a esse. Tá? Então, vejam que nós temos um momento resultante aqui. Momento de binário resultante. Né? Ou seja, os binários eles podem ser somados individualmente. Né? Então, vai ser simplesmente a soma dos RF que produzem aquele binário específico. Então, essa é uma característica muito importante que a gente vai, né, utilizar bastante durante o nosso curso. Tá? Bom, então, legal. A gente viu, né, o sisteminha de binários aí. Agora, para que a gente viu? A primeira coisa é que a gente vai utilizar os binários para bolar sistemas equivalentes. Tá? Bom, então, galera, primeira coisa, o que é um sistema equivalente? Bom, um sistema é dito, né, equivalente a outro sistema se a resposta, a translação e a rotação dos dois sistemas forem iguais. Tá? E aí, tá, por que a gente faz dois sistemas equivalentes? Bom, a gente faz para facilitar as contas, tá? Às vezes, no sistema original, é muito difícil fazer as contas, né? Então, a gente monta um sisteminha equivalente. Tá? A gente já tinha visto uma parte do sistema equivalente? Já. E era lá nas forças, na mesma linha de ação. Né? Vocês se lembram que é o princípio da transmissibilidade. Né? Então, a força você pode substituir e facilitar muito as suas contas. Né? Então, vamos lá. O primeiro sistema equivalente que a gente vai ver, na verdade, não é novo, tá? A gente já viu, como eu disse para vocês, que é quando a nossa força está na linha de ação Certo?
Então vejam, vamos pegar lá, vamos fazer um sisteminha aqui, certo? E aí eu vou colocar pontos A e B aqui, tá? Então eu tenho a minha linha de ação, tá certo? Então eu vou tentar copiar esse sisteminha aqui para facilitar para mim. Vamos ver. Legal. Muito bem. Então, olha só, a gente vai ter a nossa força sendo aplicada na linha de ação entre A e B. Então, essa é a força. Muito bem, isso daqui, galera, é equivalente, né? É equivalente a gente simplesmente deslocar essa força até o ponto B. Tá? Então, quando a nossa força atua na linha de ação, né, quando a gente quer substituir a força num dado ponto, né, por uma força em outro ponto, na mesma linha de ação, bom, então é só deslocar a força, tá? A gente tinha visto isso lá nos sistemas equivalentes, lá no, né, no princípio da transmissibilidade, né? E então tá falado de novo aqui para vocês. Muito bem. Agora, por outro lado, a gente pode querer fazer o sistema equivalente em um ponto fora da linha de ação. Então, a gente quer um ponto fora da linha de ação daquela força. Tá? Então, vamos fazer o desenho do nosso sisteminha aqui. Então, eu vou colocar um ponto A e um ponto B aqui. Tá? Estão separados aqui. E aí, deixa eu copiar esse carinha para me facilitar. Copia, cola. Cola de novo. O que aconteceu aqui? Não consigo. Calma aí, deixa eu deletar esse aqui. Copiar. Colar. Deixa eu dar um copiar. Colar de novo. Legal. Joia. Então, vamos lá. Vamos imaginar que agora a gente tem uma força sendo aplicada nesta direção aqui. Ou seja, é completamente, né, diferente da força na linha de ação. Né? Porque agora o ponto B que a gente quer substituir, ele não está na linha de ação. Né? Ele não está na linha de ação. Muito bem, então como é que a gente bola um sistema equivalente nesse caso aqui? Bom, vejam, a gente tem a nossa força, né? A gente tem a nossa força, tá lá, sendo aplicada. Certo? Bom, o que a gente pode fazer, então, é aplicar forças aqui no ponto B, né? Agora, como que eu faço para não alterar o meu sistema aqui no ponto B? Bom, se você fizer o seguinte, se você aplicar uma força para cima e uma força para baixo, né, uma força num sentido e uma força no sentido oposto, você não vai estar mexendo no seu sistema, né, porque a resultante disso daqui, dessas duas, é zero, né? Mas olha que interessante, a gente pode aplicar exatamente a força F aqui, né?
Então, para cima seria o meu F e para baixo seria o meu menos F. Certo? Meu F para cima, meu menos F para baixo. Agora, notem a coisa interessante aqui, né? Essa força F aqui, menos F, ela forma um binário com essa força F aqui. Tá? Então, aqui está uma distância Dzinho, né? A gente vai ter, né, com essas duas aqui, um binário resultante, né? Um binário resultante, vamos colocar assim. E aí o giro é assim, né? Um binário resultante. Então, galera, olha só. O nosso sistema equivalente, né? O sistema equivalente a esse primeiro caso aqui, é simplesmente você colocar uma força F lá no ponto B. Uma força F no ponto B, né, que é a mesma força original, mais um binário resultante. Mais um binário resultante. Tá? E onde você vai pôr esse binário? Bom, você vai pôr esse binário em qualquer ponto aqui, pode ser num ponto P, né? A única coisa que você não pode é mudar a direção do seu binário, mas o ponto você pode escolher onde você quiser, tá? Então vejam, esse carinha, primeiro, esse sistema, é equivalente a esse sistema e é equivalente a esse sistema. Então, cabe a você escolher o sistema mais fácil de resolver as contas, tá bom? Bom, vamos pegar um exemplozinho aqui, né, de um sistema equivalente bem simples, né? Vou fazer um sistemazinho equivalente bem simples aqui. Tá? Então, eu vou pegar uma barra, tá? E aqui está o nosso ponto O, e aqui eu tenho um ponto A, tá? Então, os dois estão separados aí por uma certa distância Dzinho, né? Vou colocar Dzinho aqui dentro. Bom, então, vou facilitar as coisas para mim, vou copiar, colar, vou copiar de novo. Joia. Então, olha lá, essa primeira parte aqui, a gente está aplicando uma força F, tá? Nessa direção aqui, tá? Então, essa é a nossa força F. Como que eu monto um sistema equivalente a essa força, né, a esse primeiro aqui, só que colocando lá no ponto O? Ou seja, agora eu quero trocar a minha força de aplicando aqui no ponto A para o ponto O. Bom, vocês estão vendo que o ponto O e o ponto A estão na mesma linha de ação, né? Mais ou menos aqui, né? Está na mesma linha de ação. Então vejam, é simplesmente eu colocar a minha força lá no ponto O. Tá? Sem mudar nada, sem mudar a direção, sem mudar nada. Então, esse sisteminha de cima é equivalente a esse sisteminha de baixo. Tá? Nada demais. Agora, de novo, vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer um sistema equivalente a esse aqui agora. Vou colocar uma força aqui no ponto A,
Só que agora perpendicular ao meu Dzinho, né? Ou seja, a minha força não está na linha de ação em relação ao ponto O. Tá? E eu quero substituir por uma força lá no ponto O. Né? Quero substituir por uma força lá no ponto O. Bom, o que a gente faz? O procedimento é o mesmo. Ó. Mantém a força aqui. Tá? Mantém a nossa força aqui. E agora a gente coloca duas forças aqui, né? Vamos colocar uma força assim e outra assim. Né? Para não alterar lá no ponto O. Então fica uma força F aqui e uma força menos F aqui. Bom, de qualquer forma, esse sistema primeiro é equivalente a esse sistema segundo aqui. Nada demais. Agora, olha só. Essa força menos F, ela forma um binário com essa força F aqui. Né? Os dois estão separados por D, forma, então, né, um binário aí entre os dois. Então, vejam, a gente vai deixar a força F aqui no ponto O, né, essa força que era para baixo, e ele forma um binário, né? Então, a gente pode colocar o nosso binário, sei lá, um ponto aqui. Esse binário é saindo da página, tá? Aliás, esse binário é entrando na página, né? Entrando na página. Tá? Porque ele está girando assim, né? Então, a gente substituiu, né? E aqui é um ponto P. Um ponto P. Então, esse sistema é equivalente. Ou seja, a gente substituiu uma força sendo aplicada no ponto A por uma força sendo aplicada no ponto B, mais um momento, né, que nesse caso aqui é FB, momento de binário sendo aplicado num ponto P arbitrário aí, né? Poderia ser inclusive lá no O, né? Poderia ser no A, tanto faz, né? Porque o binário é um vetor livre, ou seja, você desloca ele para onde você quiser. Tudo bem? Então, era isso por hoje.